tarde, Amadeu. Boa tarde a todos que nos acompanham direto da China. Bom, a China se manifestou hoje sobre a vitória do novo presidente eleito na Argentina, Javier Milei. Pequim disse que quer continuar a trabalhar com a Argentina em nome da amizade entre os dois países. As declarações foram emitidas pela porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning, que afirmou que o desenvolvimento da relação China-Argentina a longo prazo é estratégica e muito importante. Gerou benefícios para os dois países e, por isso, nas últimas décadas, tem se tratado com igualdade e respeito. Além de que, na sua visão, a sociedade apoia o vínculo. A China é o segundo maior parceiro comercial da Argentina. Só perde para o Brasil. Mas Milei disse que iria cortar relações com os países comunistas. Mao Ning falou que não sabe sobre a desistência da entrada da Argentina no bloco econômico BRICS, no qual estão Brasil e China, coisa que Milei especulou durante a campanha, além da saída do Mercosul. No ano passado, Milei disse que as pessoas na China não são livres. Foi quando Pequim recomendou uma viagem de Milei ao país para que observasse a situação. Diferente do derrotado Sérgio Massa, ex-ministro da Economia, que visitou a China e expôs o desejo de continuidade das relações bilaterais com a China. Volto com vocês ao estúdio. Aí a Raniele Veloso trazendo que a China ela não olha para governantes, ideologias, ela quer saber do comércio, né? Do comércio, ela olha para o comércio. Aliás, o mundo inteiro é assim, né? E aí eu acho que o próprio Milei, não é, Silas, ele vai ter que largar, né, o palanque e administrar o país que está em frangalhos. Rapaz, o Milei, ele começou o primeiro turno, aqui mesmo agora eu repudiei ele, porque aqui disseram até que ele ia assar as criancinhas. Não, né? não foi assim, dito, é não. um modo de dizer. E ele realmente, nos seus primeiros discursos, ele queria se diferenciar. Existia a esquerda, existia a direita moderada e ele como o extremo para poder ir para o segundo turno. Mas você vê que no segundo turno mudou completamente o discurso. Ele teve que se adaptar. E ele vai se adaptar como presidente. Agora ele ganhou a eleição. Os argentinos, hermanos, eles escolheram o Amadeu. Eles estão cansados. 45% da população argentina está na extrema pobreza com o governo da esquerda. Os hermanos não aceitaram a proposta de Bolsa Família, de assistencialismo colocado pelo Massa. Eles preferiram um povo menos dependente do Estado, do Milei. Eu não acredito que o Milei cortará relações com o Brasil, porque se cortar, quem vai sair perdendo? Nós perdemos, mas talvez eles perdam mais do que a gente, pode ter certeza disso. Acredito que ele vai se adaptar sim, porque ele agora é comandante de uma nação. Ele pode até continuar pensando o que ele pensa do Lula e dos outros, mas ele vai ter que agir como chefe de Estado. Então, eu tenho absoluta certeza, ontem eu acompanhei a rede de televisões que cobriam, e era unânime entre os seus comentaristas de que o Milei já mudou depois do último debate e deve mudar completamente. Vai adaptando, tem algumas ideias que ele não vai querer abrir, que serão difíceis, mas eu acredito que ele vai se adaptar mesmo. Mas o povo da Argentina fez uma escolha, né? E o Brasil? O Lula eu não sei se ele vai, agora o Bolsonaro vai, foi convidado pessoalmente no telefonema do Milei. Vai o Bolsonaro, vai o Valdemar da Costa Neto, vão estar lá na posse do O Brasil, a tradição brasileira é de respeitar a autodeterminação dos povos e ter relações diplomáticas com todos os países, e independente de como é que o país é ou deixa de ser. E detalhe, relação diplomática é entre estados, não é entre cidadãos, não é entre pessoas, não é entre as pessoas. Mas é isso que eu acabei de dizer. Rapidinho, Ari, por favor. Existem dois Mileis, o histriônico do primeiro turno e o Milei que discursou ontem para uma plateia menor, falando que forças políticas outras poderiam se unir ao projeto de governo dele. Some-se a isso o fato dele não ter maioria no Congresso.
Então, ou ele cede, ou a Argentina será ingovernável. Ele não tem governabilidade se não negociar. Quando o Bolsonaro foi candidato, ele dizia que o general Heleno cantava que se gritar pega centrão, só tem ladrão. Quando ganhou o governo, o centrão foi para dentro. Vai ser a mesma coisa do Milei. O Milei não tem condição de governar sem o Macri. Isso aí, peraí, isso aí faz parte do mise-en-scène político. Pois não, Fran? Sim, Amadeu, isso ficou evidente desde que a Patrícia Burit, que ficou em terceiro lugar, que era apoiada pelo ex-presidente Maurício Macri, aderiu à candidatura de Javier Milei no segundo turno. Tanto que ontem, no discurso dele após a vitória, ele citou a Patrícia Burit, então ele vai ter sim que abrir mão, inclusive, de algumas propostas que ele apresentou durante a sua campanha eleitoral, porque vai precisar dialogar não só com os congressistas, com os parlamentares, mas especialmente com os governadores, porque na Argentina os parlamentares, os deputados são muito presos aos governadores. E o partido do Javier Milei, ele não elegeu nenhum governador. Então, ou ele adequa o seu discurso, ele ameniza o seu discurso, como já está fazendo, ou sequer ele conclui esse mandato na Argentina. Pois não, Apoliana? Mas a gente viu o último caso de um negacionista armamentista que chegou ao poder aqui na América Latina. A única mudança de postura que a gente viu de fato, concretamente acontecer, foi isso que o Amadeu acabou de falar, que é aquilo que faz parte do jogo, essa necessidade de dialogar com outras forças políticas em razão da governabilidade. Mas, de fato, para melhorar a vida dos cidadãos, a gente precisa ainda fazer esse peso, ainda mais num país como a Argentina, que já está numa situação economicamente bastante complicada, a miséria aumentando. Então, pelo menos torcer para que os argentinos tenham, de fato, um presidente alto. Rapaz, pior não vai ficar, porque olha, pior não vai ficar. Né? Aqui no Brasil ficou. Pior do que tá, aqui no Brasil ficou, doutor. Pior, né? Gente, o Brasil ficou pior. Ficou pior. Aqui já ficou pior. A gente dizia pior que tá, não fica. Vamos largar de paixão, porque aqui não ficou pior. Nossa, vamos falar do número. Não é paixão, não, número. Deixa eu dizer, a Argentina foi há pouco tempo considerada, Buenos Aires, por exemplo, a capital separada, ela foi considerada a melhor cidade para viver na América Latina. Depois do governo de esquerda lá, está sendo considerada uma das piores comparadas a Caracas, na Venezuela. São números, bora para os números. Vamos deixar de paixão e vamos para os números. O Macri governou 4 anos lá, por que não deu certo? E deu certo agora? Mas deu certo. Nem com um, nem com o outro. Então pronto. Nem com um, nem com o outro. Então agora vem um ultraliberal que promete independência. O argentino... leia a minha coluna de hoje. E você vai ver que o que interessa, por exemplo, ao Brasil, é responsabilidade, é democracia e é república. Amadeu, deu uma lida, independente de esquerda ou direita. Comandando, que não havia nenhum convívio com o presidente argentino. Não houve corte de relações diplomáticas e nem comercial. Então, mas que vai ter? Não, é porque não vamos botar aqui o negócio, é porque o Milei. Não, o Milei ganhou, foi a eleição. O povo da Argentina disse não ao assistencialismo, ele quer uma Argentina independente. Pronto, vamos pra frente. Pior do que tá, não vai ficar, gente. Vamos lá, Cíntia, alguma coisa ainda sobre Milei? Ou vamos... É que hoje ele já anunciou, né, que vai realmente fechar o Banco Central e vai estatizar empresas de televisão. Em relação ao discurso dele ontem, Ari, ele amenizou de fato, mas permanece o negacionismo e é preciso saber até que ponto